Antônio Vladimir Vieira, químico, máster em Engenharia Mineral, higienista ocupacional. Quem está a falar é Antônio Vladimir Vieira. Sou conhecido como Vladimir. Eu quero agradecer muito e dizer que era uma honra estar a participar da 26ª Semana de Saúde Ocupacional sobre o tema Tendências que Movem o Mundo. O tema que eu escolhi para estar apresentando é sobre o Covid, a pandemia mundial, e falar isso em relação à proteção respiratória, porque nós vimos, a mídia aqui no Brasil, né, mostrou muita coisa confusa em relação à questão de máscaras para a proteção da população em geral e dos profissionais da saúde. Então é esse tema mais ou menos que eu vou estar desenvolvendo com vocês. O que eu vou estar falando é ligado a essa questão da proteção respiratória, mostrando algumas situações que pode ser confusa ou não em relação ao uso de máscara. O meu programa, para a gente poder falar mais ou menos, tá? Dentro do tempo que me cabe, é falar algumas coisas para vocês a respeito dessas máscaras. No fundo, o programa aqui para o Brasil, as únicas máscaras que nós colocamos aqui são chamadas PFF2, que é equivalente às dos Estados Unidos, chamada N95. Então, na verdade, somente esse é o equipamento de proteção respiratória, ou seja, equipamento de proteção individual. Por que eu falo isso que é equipamento de proteção individual? Porque essas máscaras, né, a PFF2, a N95 é um outro nome, mas na verdade são equivalentes, é similar. Para nós, no Brasil, é PFF2. Tem uma normativa para ela, né? E como é equipamento de proteção individual, precisa ter uma aprovação dos órgãos do governo brasileiro. A máscara cirúrgica já é diferente, ela não é considerada um equipamento de proteção individual. E as máscaras que eu dei o nome de domésticas são as máscaras feitas em casa. E depois, um outro tema que eu vou falar é a respeito da atualização normativa. Mas é bem pouca coisa a respeito dessa atualização normativa. Vou falar um pouco com a questão em relação ao Brasil. Como que é feita essa questão, o que nós estamos fazendo, mais ou menos nisso, né, em relação à questão da pandemia também, porque o tema está ligado a essa questão do Covid. O primeiro item lá que fala de PFF2 é N95. O que significa essa sigla, PFF2? Pela norma brasileira é peça semifacial filtrante. E essa sigla NBR é norma brasileira, que tem o número lá, 13698, que eu falei, que foi feita, atualizada em 2011. Logo precisa de mais uma nova atualização. Então, nós temos 3 categorias de máscaras descartáveis. É esse o termo que nós usamos no Brasil. Máscaras descartáveis. Nós temos a PFF1, a PFF2 e a PFF3. E eu coloquei aqui, por causa do exemplo que eu estou dando, sem válvula de exalação, que eu estou comentando sobre elas. Tá? Então, essa norma, quando você vai testar uma máscara descartável no Brasil, é essa norma que é utilizada, a norma brasileira, para testar ela, para ver se ela atende os requisitos normativos. Um modelo de máscara. Eu tenho aqui o tipo dobrável na vertical, tá? Bastante utilizado aqui no Brasil também. Para o outro lado, aqui, do outro lado, nós temos o formato tipo concha, tá? Uma concha. Temos também, voltando para o outro lado novamente, o tipo dobrável na horizontal. E também um outro formato que não é utilizado muito no meio industrial, aliás, eu não vejo a utilização aqui no Brasil no meio industrial. É o tipo dobrável, no formato horizontal, que também se chama bico de pato, muito conhecida como bico de pato. Tá? É uma observação, né, que as PFFs, né, elas são... que cobrem, né? As PFFs são que cobrem um equipamento de proteção individual que cobre a boca e o nariz e deve proporcionar uma vedação adequada na face do usuário. Então, a máscara descartável EPI, que eu estou comentando, ela tem que estar vedando na face do usuário para que ela venha dar a proteção que a pessoa necessita. Da máscara descartável. Ela tem uma proteção limitada? Sim, mas tem momentos que eu preciso estar utilizando ela e preciso que seja garantido essa proteção que ela vai me dar.
As máscaras aqui comercializadas no Brasil, então necessitam de uma certificação própria, uma certificação brasileira, que se chama CA, né? Certificado de Aprovação, traz as siglas CA. Quem emite esse certificado são os órgãos do governo ligados à questão de trabalho. Antigamente era Ministério do Trabalho, só que atualmente o governo mudou e trocou o nome, passou a ser Ministério da Economia, mas estão ligados a essas questões do trabalho. Então ele emite uma certificação. Não importa se essa máscara é importada, por exemplo, tem fabricantes nacionais, brasileiros, mas não importa se essa máscara é importada, que veio de qualquer outro país, tem alguma marcação. Aqui no Brasil, precisa ter a marcação, no caso ali, PFF1, 2 ou 3. É a pessoa que vai estar submetendo ao teste que identifica ela como PFF1, 2 ou 3. Vejam que nenhuma está com marca aqui, porque é só através de um teste que eu consigo identificar, saber se é PFF1, 2 ou 3. Se, por acaso, a pessoa coloca que é uma PFF2, né, uma peça facial filtrante 2, e ela dá a peça facial filtrante 1, está reprovado o teste. Ela tem que estar adequado com a marca, com a marcação que está sendo feita nela. Tá? Essa certificado de aprovação que a gente está falando. Já que eu estou comentando a respeito da PFF aqui, adiantando um pouquinho, na verdade, essas máscaras precisam, eu diria, de quase 2 aprovações aqui no Brasil. Porque não é só a certificação que é emitida pelo governo brasileiro, mas também, só pelo governo ligado ao Ministério do Trabalho, mas também uma certificação da área da qualidade. E o organismo de qualidade aqui se chama Inmetro, aqui no Brasil. Então, as máscaras descartáveis, aliás, são os únicos respiradores que precisam dessa aprovação. Passar primeiro pelo sistema Inmetro, para depois obter o certificado de aprovação que é linkado ao Ministério do Trabalho. Agora é Ministério da Economia, mas está ligado à questão do trabalho, que emite essa certificação. As PFF, a N95 PFF2 que eu estou falando, como que elas funcionam? Qual é o tipo de funcionamento que ela tem? Então, para mostrar essa diferenciação que ela está, né? PFF1, 2 ou 3, que é sem válvula de exalação. Eu coloquei um tema um pouco sofisticado aqui, falando em termos de teoria da filtração. É bem resumido isso, porque teoria da filtração, eu diria que são muitas aulas, muitas referências que você tem para falar a respeito de teoria da filtração. Mas aqui é só para nós verificarmos, né, como que é essa máscara. Como que é essa máscara? Na verdade, até fazer uma certa comparação dela depois com a máscara cirúrgica, que eu vou falar depois. Tá? Lembrando que eu estou falando de um equipamento de proteção individual aprovado para o uso dela. Tá? Então, ela tem uma manta filtrante, tá? Que é uma estrutura aberta de fibras orientadas aleatoriamente. Tá? Então, a gente usa uma palavra emaranhado. Eu até tenho dificuldade para falar porque eu não sei como que seria essa palavra em espanhol. Mas estou mostrando que ela não é uma coisa toda organizada. Ela é desorganizada, essas fibras. Eu costumo até falar em aulas que parece ninho de passarinho. Não sei se tem algum sentido. Ninho de passarinho, tá? Que fica todo emaranhado. Tá? Por que essas fibras são assim? Na verdade, eu estou mostrando aí uma fibra aberta. Eu rasguei uma fibra, eu abri essa fibra para mostrar como que ela é internamente. Tá? E é muito importante, porque os contaminantes partículas, são capturadas nas fibras, né, que está dentro do filtro. Por exemplo, uma máscara dessa, descartável, pode ser utilizada para poeira, névoa e fumo, né, fumos. Né? Poeiras são partículas geradas pela ruptura mecânica de um sólido, tá? Ruptura mecânica de um sólido. Então, eu estou quebrando um sólido, fazendo um atrito, eu estou gerando poeira. A névoa é ruptura mecânica de um líquido. Então, para gerar névoa, eu preciso de uma certa pressão para que seja gerada essa névoa. Tá? E fumos, eu preciso de calor. Tá? É uma questão térmica, para desprender alguma coisa. Então, estou fazendo um trabalho de solda e, na verdade, eu posso até dizer que nesse trabalho de solda está gerando um fumo de um certo metal, tá? Que está indo para a atmosfera, mas ele se combina muito com o oxigênio. Então, ocorre uma reação chamada de oxidação, tá? No caso ali. Só por um exemplo. E essas máscaras também, tá? Que é o modelo, a informação que eu estou dando para ela aqui, porque eu coloquei fumos também, tá? Na verdade, isso daqui seria mais uma informação da PFF2, mas poderia ser PFF1 e PFF3. Só que PFF1 não é indicada para fumos
E a PFF3 tem uma outra indicação, que poderia ser indicada também para partículas altamente tóxicas. Eu diria partículas, tipo partículas radioativas. Tá? Então, falando da PFF2, ela pode ser indicada para vírus e bactérias, na forma de aerossóis, bioaerossóis que a gente está colocando aqui. Então, veja quanto é importante falar a respeito de como que é essa fibra. É um material especial que tem dentro do filtro. Eu costumo dizer que ele tem um sanduíche, é um recheio dentro. É um sanduíche, né, que ele tem esse recheio. E esse recheio são essas fibras, onde são presas as partículas. Né? Essa partícula que pode ser qualquer uma dessas que eu estava comentando aqui com vocês. A peça facial filtrante, que é a que eu estou falando, que está dentro dessa norma NBR 13698, tá? Sendo uma PFF 1, 2 ou 3, eu estou deixando sempre claro aqui que são sem válvula de exalação, mas poderia ser com válvula também. Tá? Uma representação esquemática da retenção de partículas nas fibras de um filtro. Tá? Então, aquelas fibras que nós acabamos de ver aqui, no slide anterior, imagina ela cortada. Tá? Então, eu estou olhando por cima dela. Tá? Vocês podem ver que a fibra tem tudo um mais, né, um sinal. Esse sinal de mais significa que elas são carregadas, têm cargas positivas. Então, como que uma partícula, resumidamente, como que uma partícula, né, ela segura, pega, né, é segura pelo filtro? Como é que ela é retida na fibra do filtro? Como é que ela é retida? Eu vou seguir essa sequência que está aqui, pegando essa letra A primeiro, que se fala da interceptação. Que mecanismo é esse de interceptação? Se nós olharmos o fluxo de ar, tá, nas linhas de ar, que está bem no cantinho aqui, do outro lado da tela, tem a letra A. E a letra A tem uma bolinha. Na verdade, é uma partícula que eu fiz esquematizada aqui. Essa partícula está se deslocando ao fluxo de ar. Imagina que atrás dessa fibra tem uma pessoa, a máscara que a gente está falando, que está em corte, mas seria uma pessoa respirando, inalando. Inspirando, mesma coisa, inspirando. Tá? Então, essa partícula está se deslocando nessa trajetória e tem a fibra na frente dela. Na verdade, essa fibra a gente pode até encarar como se fosse um poste, é uma barreira que está na frente dela aqui. E na hora que ela passa por essa barreira, ela se choca. Na verdade, está na trajetória dela. Ela se choca nessa barreira, ela fica presa na barreira. Se vocês acompanharem a letra A, vocês veem que não sai mais nada. Tá? Então, ela ficou parada na primeira fibra ali. O que é esse mecanismo? Esse mecanismo intercepta a trajetória dela. Então, é uma barreira que ela tem na frente dela, poste, né, que eu estou falando, por exemplo, um poste de iluminação, qualquer coisa assim, que você se choca com ele. Tá? Então, ela fica interceptada, intercepta a trajetória dela, tá? nessas condições aqui. Depois, pela sequência que eu comentei, falar da letra B, tá? A letra D, aliás, D de dado, que é o movimento de peneiração. Tá? Peneiração. O que é esse movimento de peneiração? Novamente no canto aqui, tem mostrando a letra D. A partícula está se deslocando numa trajetória, vai se deslocando, passa pela primeira fibra. Quando ela chega entre a segunda e a terceira fibra aqui, ela não aparece, ela fica presa nessa fibra aqui. Aliás, fica presa no vão das fibras. Tá? Então, são partículas grandes que ficam enroscadas, elas ficam presas, elas não conseguem passar para o outro lado, porque elas param no vão da fibra. Tá? Partículas grandes, por isso que se fala peneiração. Não consegue sair para o outro lado, fica presa ali. Depois nós temos aqui o movimento chamado de inércia. Tá? Inércia. Essa tem uma partícula B, tá colocado aqui. Ela se desloca numa trajetória, tá? Que deveria ser essa trajetória reta dela. Se vocês verem onde está a partícula B aqui, ela está presa na fibra. Tá? Na verdade, ela teria que fazer uma curva. Por exemplo, teria que descer para poder sair para o outro lado, para sair para as minhas vias respiratórias. Mas, como eu falei, o movimento é chamado inércia, o mecanismo chamado inércia. Então, o que ela faz? Massa e velocidade. Essa partícula se desloca muito rápido e tem que fazer uma curva. Só que devido à massa e velocidade, ela perde a trajetória dela e ela vai vai encostar com a fibra. Então, ela fica presa na fibra. Tá? Massa e velocidade. Fica presa na fibra, por causa da inércia. Tá? Depois, a letra C. Difusão ou movimento browniano. Essa difusão, esse mecanismo, são partículas muito pequenas, tá? Muito pequenas, que ficam saltitantes na atmosfera. Para dar um exemplo dessas partículas, a gente pode até falar
a respeito das partículas nanométricas, nanotecnologia, partículas nano. São muito pequenininhas. Elas não têm um comportamento dinâmico. Elas não ficam estáticas, porque elas estão passeando na atmosfera. Até que, de repente, encosta numa fibra. Está passeando na atmosfera, e se vocês verem, ela encostou nessa fibra, na primeira aqui que está marcando, que é a letra C, ela encosta ali e fica ali. Encostou, não sai mais, por causa dessa questão do movimento browniano. Mas são partículas muito pequenas. E depois, a letra E, seguindo aqui a letra E, atração eletrostática. Vejam que, já tinha comentado, que as fibras possuem tudo cargas positivas, são carregadas com cargas positivas. E a partícula está emitindo carga negativa. E cargas de sinais contrários se atraem. Então, deslocando numa trajetória, e na hora que chega próximo aqui da fibra, ela é atraída pela fibra, e aí gruda, aí já não solta mais. Então, esses mecanismos aqui, que atuam nesse material filtrante que eu estava falando, importantíssimo para a retenção de partículas. Existem outros mecanismos, mas eu coloquei somente esses para dar um exemplo, para ficar um pouquinho mais claro como funciona um filtro. Na verdade, a peça facial filtrante, toda ela é filtro. No caso que eu estou colocando sem válvula. E esse material, então, é esse material que está segurando essas partículas que estão vindo lá. Aqui eu estou colocando alguns exemplos de máscaras que nós temos, formatos. Aliás, todas as fotos que eu estou utilizando, as imagens que eu estou utilizando na minha apresentação, eu tenho autorização das empresas. Então, está autorizado, por isso que eu estou colocando essas fotos aqui. Não se trata de propaganda. Só para exemplo, que eu peguei essas fotos aqui, que eu utilizo nos cursos, porque eu sou professor também, então eu utilizo essas fotos em curso. Tem uma peça aqui, que é no caso dobrável na vertical, que está com válvula de exalação. Vejam bem, agora eu já coloquei válvula de exalação. Tá colocando uma coisa a mais nessa peça aqui. Eu tenho formato concha, formato dobrável, enfim, colocando aí alguns tipos e também modelos de válvula de exalação que nós temos, para essa situação aqui. Então, aqui é só um exemplo das máscaras com válvula de exalação. Lembrando que elas podem ser com ou sem válvula de exalação. Como eu estava a falar a respeito das máscaras, nós estamos comentando a respeito de como funciona a válvula de exalação. Então, aqui dá um detalhe a mais dessa válvula de exalação, que pensando em termos de trabalhador, ela é uma coisa que pode oferecer mais um conforto para o usuário. Então, como que funciona essa válvula? Praticamente todo o ar expirado sai através da válvula de exalação sem passar pelo corpo da PFF. Como eu disse, o corpo da PFF, da peça facial filtrante, toda ela é filtro. Praticamente todo o ar expirado sai através da válvula de exalação sem passar pelo corpo da PFF. Então, essa válvula de exalação era como se fosse um buraco que tem na PFF. Porque, como a gente fala, peça facial filtrante, toda ela é filtro. A PFF que eu estou colocando é porque essa sigla é da norma norma brasileira, só que ela veio da norma europeia, da comunidade europeia, de uma norma chamada EN. E no inglês significa Filtering Face Piece. E no Brasil, então, a gente coloca em português, peça facial filtrante. Por isso é colocada essa informação aqui. Então, quando o ar você está exalando, então esse ar sai com uma certa velocidade muito grande e vai procurar o lugar mais fácil para sair. Por exemplo, se você tem essa válvula de exalação, então esse ar é como se fosse um buraco, vai sair todo pela válvula de exalação. O material filtrante é como se fosse uma parede para o ar. Então, claro, ele vai procurar um direcionamento mais fácil, sair todo pela válvula de exalação. Só que essa válvula de exalação tem que ter um controle nela, para fazer esse controle. Então, essa norma que eu estou falando, norma brasileira, são previstas os ensaios para verificar abertura e fechamento da válvula. Quando ela vai e quando ela vem. Quando ela vai seria quando você expira. Quando ela vem é quando você inspira. Por que isso? Porque se ela fica aberta no momento que você está inspirando, no local que tem partículas, então essas partículas vão acabar entrando através da válvula de exalação. Por isso que tem esse controle de fazer de verificar essa válvula. É uma membrana, pode ser um tipo de material bem
fino, né? É uma tipo de uma borracha mesmo, pode ser assim, né? Silicone algumas vezes, mas é o fabricante que define. Mas é um material bem fino para garantir essa abertura e esse fechamento, no momento que você exala e no momento que você inala, expira. Uma outra questão também de possuir válvula de exalação ela é um certo conforto, como eu iniciei minha fala, para o usuário. Por que conforto? Porque quando você exala, o ar sai do teu organismo. Esse ar que está saindo tem oxigênio, gás carbônico, oxigênio em pouco, gás carbônico em grande quantidade e água em forma de vapor, o vapor de água. Né? Então está saindo isso daqui. E é comum as pessoas reclamarem muito que está usando a máscara e fica uma das coisas. Outro detalhe, a temperatura sai também do seu corpo, temperatura corpórea, 36 graus e meio, 36,5. Então, algumas pessoas reclamam que fica muito quente dentro da máscara. Isso é um detalhe, porque o ar está saindo quente. Tá? Só que esse ar fica condensado, ele está saindo vapor e condensa quando ele bate na máscara, na parede da máscara. Né? E também outra reclamação muito grande é a questão de embaçamento. Né? Que está usando máscara e embaça muito o óculos, para as pessoas que utilizam óculos. Esse embaçamento é um sinal muito importante até, que mostra que a máscara não está vedando bem no rosto. Lembra que, como é uma máscara, ela tem que ter uma vedação perfeita no rosto. Se não está vedando, está saindo o ar. Se está saindo o ar, também pode estar entrando. E esse ar que está entrando pode ter partícula, então está se contaminando com isso. Tá? Então, uma válvula de exalação, o funcionamento dela é muito interessante nesse sentido. Ela pode proporcionar um certo conforto, mas não é para todo mundo. Lembra que a área filtrante, como a máscara toda é filtro, não é tão significativo você ter válvula de exalação na máscara. Agora, é comum você ter, não muito comum, em PFF2, mas na PFF3 é comum você ter válvula de exalação, porque a válvula de exalação, a PFF3, ela é, como eu disse, ela pega até partículas radioativas, então ela tem uma resistência à respiração muito grande. Tá? Não que a pessoa não consiga respirar, consegue, tudo aprovado de norma, mas normalmente as PFF3 possuem válvula de exalação. A PFF2, algumas sim, a outra não, e é quase que incomum PFF1, estou falando aqui no Brasil, mesmo as importadas, possuir válvula de exalação. Praticamente válvula de exalação na PFF1 quase não existe, mas tem alguns fabricantes que colocam. Tá? Mais um detalhe aqui dos ensaios, então, das máscaras descartáveis, que eu estou falando PFF, porque é a sigla brasileira, peça semifacial filtrante. Né? Um detalhe de norma, que é como você vai fazer o ensaio, que é um dos principais testes que é feito na máscara, além de outros aqui. Eu só coloquei esses dois só para nós podermos entender. Tá? Uma outra questão também. No início da minha fala, eu fiz o comentário que essas máscaras, elas têm praticamente duas aprovações. Tá? Tem que passar por uma certificação pelo sistema de qualidade, que no caso nosso se chama Inmetro. Então, essas máscaras têm que ser aprovadas primeiro pelo Inmetro, passar por esse sistema de qualidade, para depois obter a aprovação do órgão do governo brasileiro ligado ao Ministério do Trabalho, ligado à questão do trabalho. Tá? Antes era Ministério do Trabalho mesmo, como eu já disse. Hoje mudou o nome, é Ministério da Economia. Mas o órgão, a secretaria está ligada a essa questão, que emite o certificado de aprovação. É uma secretaria ligada ao Ministério da Economia. Antes era a Secretaria do Ministério do Trabalho. Hoje mudou um pouquinho. Tá? Então, são duas aprovações. Primeiro do Inmetro e depois, para obter o certificado de aprovação, que eu falei, o CA, tem que mandar para o Ministério do Trabalho. Por que isso? Porque isso é um equipamento de proteção individual. Tá? Então, esse quadrinho está mostrando inicialmente aqui, penetração máxima do aerossol de ensaio. Classe do respirador, a PFF1, 2 e 3, como eu comentei. Sempre o mesmo produto. O material que a gente utiliza, a substância aqui para ensaio, é o sal de cozinha, o cloreto de sódio. O sal que a gente usa para cozinhar, cloreto de sódio. E também, dependendo do tipo do teste, você precisa também fazer o ensaio com óleo de parafina, ou o DOP, dioftiloctalato. Tá? Então, DOP, são substância química, óleo de parafina ou o DOP. Isso é mais para partículas oleosas, quando a máscara precisa estar passando por teste de partículas oleosas. Então, uma PFF1, a penetração dela, de sal, é 20%. Uma PFF2, 6%. E uma PFF3, 1%. Eu vou falar sobre a resistência à respiração, depois eu vou voltar nessa questão dos 6% de novo. Uma outra questão é a resistência à respiração. O esforço que a pessoa faz para respirar, colocando a máscara.
todo tipo de equipamento de proteção respiratória, todos, tá? Propicia uma certa resistência para você respirar. As máscaras descartáveis são as mais utilizadas porque ela tem um campo filtrante muito grande, então ela tem resistência à respiração baixa. Por isso que é uma aceitação muito grande da população, da população trabalhadora, dos trabalhadores, utilizar essas máscaras descartáveis. Mas tem que tomar cuidado, porque elas têm uma limitação de uso muito grande também. Tá? Então, falando da resistência à respiração, é mais um teste que é feito no laboratório. A resistência à respiração, o PA é a unidade, é Pascal que a gente está falando. PFF1 é 60 litros por minuto, o esforço que você faz. Por que 60? PFF1, 30 litros por minuto. O valor que dá é 60. Por que essa 30 litros por minuto? Porque isso daí representa um trabalho bem leve, um trabalho bem tranquilo, trabalho bem leve. Tá? E o médio, hein? Trabalho leve, é médio, mas leve. E do médio, leve. E os 95 litros por minuto também é uma média que seria para um trabalho pesado. A pessoa que está fazendo muito esforço para respirar, uma atividade que está fazendo muito pesada ali, então ela está consumindo muito mais ar. Tá? Um exemplo, por exemplo, que eu posso estar dando nesse momento aqui, é a fala minha, né? Eu estou falando, apresentando, e para quem está ouvindo, tá? Só está ouvindo, então ele está respirando menos do que eu. Eu estou tentando manter meu raciocínio lógico, tá? E falando. Então, estou consumindo muito mais ar nessa situação aqui, tá? Então, claro, estou sem máscara também. Ok. Então, a PFF2 é 70 e a 95 litros é 240 e a PFF3 aumenta mais. É 100 e 300 litros por minuto, tá? O valor máximo. Todos esses valores são máximos, que está mostrando aqui nesses quadrinhos. Da norma brasileira. Então, é daí para menos. Tá? A tendência é fazer, hoje, um material filtrante, ter um material filtrante que pegue tudo quanto é tipo de partícula, mas deixe o ar passar. O que significa deixar o ar passar? Tenha uma resistência à respiração muito baixa. Não cause nenhum esforço para a pessoa estar respirando. Tá? Esse detalhe que está aqui, com carregamento de 150 de sal, né, sal de cozinha, o NaCl, cloreto de sódio, de 150 miligramas por 150 miligramas, é um tempo que você faz, porque o ensaio não é instantâneo. Então, você coloca o respirador na máquina e deixa acumular até 150 miligramas. Tem um tempo que é para fazer isso. Porque se ele tem que dar 6% a menos, ele nunca pode ultrapassar esse valor que está dando nele, quando está fazendo o teste. Tá? Se ultrapassar o valor, está reprovado. Ultrapassando o valor significa que uma fibra pode ter se rompido. A fibra pode ter romper, então começa a passar mais partículas de sal, quando está fazendo o teste ali. O detalhe que eu queria comentar, vou usar a PFF2, mas esse quadro é muito importante, porque ainda, infelizmente, eu diria que não é só aqui no Brasil, mas talvez em outros países também, mundialmente falando, alguns se confundem. Falam que a máscara retém 6% das partículas que estão no ambiente de trabalho. Não é isso, porque jamais você vai dar um respirador, a máscara para o trabalhador, e falar para ele que aquela máscara protege ele até 94% só. Não, você está dando uma máscara que, para aquelas partículas no ambiente de trabalho, a proteção, pelo filtro, pelo material filtrante, praticamente é 100%. 100%. Ah, mas então por que a pessoa fica contaminada, tem problemas, e tem muitas doenças ali de acordo com a Organização Internacional do Trabalho, aparece muito trabalhador doente, mesmo usando máscara. O problema é a questão da vedação. Partindo que o material filtrante está ok, atendeu a norma, o problema das máscaras descartáveis é a questão da vedação. Ela é tranquila para usar, fácil para utilizar, mas precisa que vede muito bem no rosto. Tá? E também, só esse detalhe que eu falei da questão de ter o ensaio pelo Inmetro, tá? O Inmetro faz uma acreditação de um laboratório. E no Brasil só tem um laboratório, até esse momento, que chama-se Falcon Bauer. Então, ele testa as máscaras descartáveis conforme a norma. Tá? Vou só dar um parâmetro de como essa questão do Inmetro. Existe o chamado organismo certificador de produto, que é uma pessoa jurídica, tá? Que a empresa, um fabricante de máscara ou um importador está interessado em vender máscara no Brasil. Então, ele tem que contratar, vender máscara no Brasil é brasileiro mesmo. Tá? Ele tem que contratar esse organismo certificador do produto, tem vários, então ele faz um contrato com isso, contrata a empresa, e essa empresa vai na fabricação ou vai no lote, vai pegar lote, depende da forma que pode ser feita,
coleta as amostras que o laboratório fala, porque já tem uma regra para isso, né? E manda para esse laboratório para fazer os ensaios. A máscara atendeu esses ensaios, então ela passa a ter o direito de ser colocada o selo do Inmetro, tá? Então fica estampado na máscara esse selo do Inmetro, que ela está aprovada pelo Inmetro. Mas como ela é um equipamento de proteção individual, como eu estava a falar a respeito das máscaras descartáveis, então estamos comentando a respeito de mais um ensaio que é feito pela norma brasileira, a NBR 13698. Um ensaio muito importante para saber se essa máscara atende os requisitos normativos ou não. Tá? Como eu já disse, né, a norma é de origem europeia, da Comunidade Europeia, a norma EN, tá? Que lá se fala Filtering Face Piece. Para nós aqui é PFF. Tá? O teste de ensaio, aliás, não é só aqui no Brasil. O teste de ensaio padronizado, um dos testes, a substância utilizada é o sal de cozinha, o NaCl. E também temos aqui o óleo de parafina, se for para partículas oleosas. Ou então, o chamado DOP, dioftioctalato, tá? O fitalato. Só para observarmos, nós temos aqui a PFF1, que é 20% de penetração, a PFF2, 6% de penetração. Estou falando mais do cloreto de sódio. Também tem um ensaio de carregamento que é feito. Esse ensaio de carregamento é um teste que é feito, na verdade está fazendo esse 6%, mas até atingir 150 miligramas, que não pode ultrapassar esse valor de 6%. Por quê? Com a questão de muito cloreto de sódio na máscara, essa máscara pode romper, a fibra dela pode romper, então daria penetração maior. Então tem que ser um material filtrante de boa qualidade para que não aconteça esse tipo de coisa, porque senão estaria reprovado. Tá? Então é um teste que a gente fala de carregamento, tem que esperar um tempo colocando cloreto de sódio na máscara para medir essa penetração. Já vai olhando automaticamente quanto que é o teste chamado de penetração de sal, em porcentagem. Então, nesse caso, não pode ser mais que 6%. O outro teste também é feito, importantíssimo, é a resistência à respiração. E a unidade PA aqui é a unidade de Pascal. Pegando só a PFF2, tá? A PFF2 diz o seguinte, que com 30 litros por minuto, você não pode ter uma resistência maior do que 70 Pascal. E a 95 litros por minuto, você não pode ter mais que 240 Pascal. Olhando a PFF3, ela passa para 100, esse valor, e passa para 300. Então, da PFF1 para a PFF3, a gente percebe um aumento da resistência à respiração. É tranquilo para as pessoas respirarem isso daqui. O 30 litros por minuto que se faz é como se fosse um trabalho bem leve. É uma média de um trabalho bem leve. E o 95 litros por minuto é uma média de um trabalho pesado. Tá? Nessas condições ali, o esforço que você faz para respirar, tá? Quando você coloca a máscara. Então, não tem respirador que não cause resistência à respiração. Qualquer um que você coloque vai te dar uma certa pressão. Quando você vai inalar, você tem que puxar o ar com uma certa dificuldade. Tá? Como eu comentei com vocês, essas máscaras descartáveis são únicos respiradores que pode-se dizer que tem 2 aprovações aqui no Brasil. Tá? Todas, mesmo as importadas, têm que passar pelo mesmo sistema. A máscara descartável, então, esse respirador, ela faz parte do sistema Inmetro. O sistema Inmetro é para questão de qualidade, é um órgão de qualidade aqui no Brasil. Né? Então, no momento, só tem um laboratório que é acreditado pelo Inmetro e faz os ensaios nas PFF, ou seja, na máscara descartável, utilizando essa norma que a gente está comentando aqui. É bom tentar esclarecer também que a gente fala o Inmetro, mas, na verdade, existe um organismo que é certificado pelo Inmetro chamado OCP, Organismo Certificador de Produto, né? E essa OCP que faz esse processo de certificação para quem quer certificar, seja o importador, ou seja fabricante, ou pessoa para vender máscara aqui no Brasil. Então, ele contrata essa OCP vai até a empresa, ou vai correlatar lote, mas normalmente até a empresa, onde é fabricada essa máscara, tem todo um rastreamento de lote que ele faz, coleta essas amostras, traz para o laboratório, nesse caso é só o Falcon Bauer mesmo, que é o acreditado por Inmetro, só esse aqui no Brasil até esse momento, tá? Ele faz o ensaio, e se a máscara está atendendo à normativa, então essa máscara passa a ter o direito da colocação
do selo do Inmetro, tá? Do selo do Inmetro. Mas lembrando que essa máscara é um equipamento de proteção individual, e quem controla essa questão de equipamento de proteção individual no Brasil é o Ministério, hoje o Ministério da Economia, era o Ministério do Trabalho. Na verdade, esse material para obter o CA vai para a secretaria ligada à questão do trabalho. Tá? Então, que é esse órgão que emite esse certificado de aprovação. Obteve esse certificado de aprovação, aí sim ele pode comercializar esse EPI que a gente fala. Tá? No caso, a máscara descartável. Sem o CA do Ministério, ele não pode comercializar a máscara aqui no Brasil. É proibido. Agora aqui, vou fazer uma comparação aqui e comentar um pouquinho sobre a questão das máscaras cirúrgicas. Tá? Então, já estou num outro tópico da que eu estava apresentando. Eu apresentei um pouco de como que funciona as máscaras descartáveis, tá? Comentando que a aprovação dela precisa ter, ela tem que ter filtro para garantir a penetração de partículas e a resistência à respiração. Mas também tem outros ensaios que são feitos, mas eu só coloquei esses dois aqui. Tá? No Brasil, a máscara cirúrgica, né, que é usada na área da saúde, né, tem uma norma brasileira para ela também, que é a 15052, tá? Uma norma que ainda está válida, apesar que ela está passando num processo de revisão. Porém, com o problema da pandemia, essa revisão dela está um pouquinho parada. Depois eu comento o porquê que está parada essa revisão dela. Tá? Detalhe importante, máscara cirúrgica não é equipamento de proteção respiratória. Tá? Vejam bem, não é um equipamento de proteção respiratória. As máscaras cirúrgicas, para ser comercializada no Brasil, necessitam de autorização da Anvisa. É um órgão da vigilância sanitária, um órgão da saúde. É uma autorização, tá? Para ser comercializada aqui no Brasil. Então, é um sistema totalmente diferente. Tá? Por isso, ela não é considerada um equipamento de proteção individual. Tá? Não passa nada pelo Ministério do Trabalho, essa questão, pelo órgão do trabalho, né? A máscara cirúrgica. E sim, pelos requisitos que tem nessa vigilância sanitária, para poder aprovar esse tipo de máscara aqui no Brasil. Tá? Não tem marcação nenhuma, tá? É só autorização, através de documentos, né? Que tem essa autorização para a comercialização de máscara cirúrgica no Brasil. Feita no Brasil ou as importadas. Tá? O detalhe que eu quero deixar claro aqui, que ela não é um equipamento de proteção respiratória. Para que serve uma máscara cirúrgica? Tá? Ela é uma barreira de uso individual que cobre a boca, o nariz, que cobre o nariz e a boca e protege contra inalação de gotículas transmitidas a curta distância. Vejam bem, gotículas transmitidas a curta distância, projeção de sangue e outros fluidos corpóreos que possam atingir suas vias respiratórias. Então, num procedimento que você está fazendo, tá, tem que tomar muito cuidado de estar fazendo aplicando uma injeção, fazendo algum procedimento, mesmo tirando sangue da pessoa, né? Pode acontecer de quebrar alguma coisa e espirrar algum fluido corpóreo para você. Então, gotículas a curta distância, essa proteção que ela dá. Bom, para que ela serve então? Mas nesse caso, ela pode minimizar a contaminação do ambiente com secreções respiratórias geradas pelo próprio trabalhador de saúde, ou o paciente em condições de transporte. Né? Então, alguma secreção, a pessoa tosse, qualquer outra coisa assim, o trabalhador de saúde, então ela está minimizando essas questões ali para que não vá para o ambiente. Tá? E uma outra questão, ela deve ser utilizada sempre que o trabalhador de saúde entrar no quarto, né, do paciente, que tenha patógenos de transmissão respiratória por gotículas. Então, precisa sempre estar observando o patógeno que tem, porque nem todos são por gotículas. Algumas são por vias aerossóis, precisam tomar cuidado. Então, se for gotículas, a máscara cirúrgica pode ser indicada, tá? Para essa utilização. Aliás, é indicada, né? Pode, é indicada, muito indicada. Então, a máscara cirúrgica 15052 não protege adequadamente o usuário de patologias transmitidas por aerossóis, pois, independente da sua capacidade de filtração, a vedação no rosto é precária. Tá? Vocês podem ver aí, verificar como que é essa vedação no rosto. A máscara cirúrgica também tem aqui os ensaios que estão feitos nelas, né, no tecido, de como que ela vai ser aprovada. Então, um dos principais ensaios que é feito é a eficiência de filtragem de partículas. A porcentagem, o que se mede lá? A porcentagem de eficiência, a porcentagem da eficiência de filtragem das partículas, que é uma nebulização de látex, né?
e que são secas e transmitidas para a máscara cirúrgica, sob uma taxa de fluxo determinada de 98%, maior ou igual a 98%. E essas partículas que passarem através da máscara cirúrgica são contadas usando um contador de partículas. Vejam que é bem diferente o tipo de teste que é feito nela. Um outro teste também, que é o de eficiência bacteriológica. Tem uma concentração conhecida de uma cultura de um organismo, né? E que é bombeado através de um nebulizador por um fluxo também controlado para dentro, dando origem às gotículas desse aerossol. Então, essas gotículas são conduzidas através de um classificador de partículas, né, em pratos de agar, que são incubados por 48 horas. Né? E daí, então, é contado o número de colônias. Vejam que é bem diferente o ensaio de máscara cirúrgica para uma PFF, do jeito que eu tinha comentado com vocês. Agora, estamos falando a respeito das máscaras domésticas. Né? Essas máscaras domésticas. Então, com a falta de máscaras para os profissionais da saúde, tanto máscaras chamadas N95 ou PFF, né? E a máscara cirúrgica, então, a recomendação da Organização Mundial da Saúde, inclusive, foi falar dessa criação de máscaras domésticas, as máscaras feitas em casa. É uma barreira de uso individual que cobre o nariz e a boca e protege contra a inalação de gotículas transmitidas a curta distância. As máscaras de proteção respiratória para uso não profissional destinam-se ao uso de pessoas saudáveis que não tenham sintomas clínicos de infecção viral e que não estejam em contato com pessoas portadoras de sintomas dessas infecções. O uso da máscara de proteção respiratória não profissional, que é o chamado dela, deve ser limitado ao período máximo de 3 horas. Depende, tem alguns lugares que falam até mais. Mas essa norma brasileira que foi nova, então é uma nova normalização, essa 1002 foi criada no mês de março, fala até em 3 horas. Né? Então é com o objetivo de fornecer a proteção contra possível penetração viral na região oral ou nasal, dessas pessoas que estão próximas a ela. Né? O que é importante nessas máscaras? Elas não eximem o usuário da aplicação das medidas de proteção complementares pelas ações, né, do distanciamento social. Tá? Então, é bastante recomendado isso, falando no caso da Organização Mundial da Saúde, aqui no Brasil, pelo órgão de saúde também, que é a Vigilância Sanitária. Recomenda-se que as máscaras de proteção respiratória para o uso não profissional resista ao mínimo de 30 ciclos de lavagem. Tá? E o ciclo completo, então, é umedecer, lavar e enxaguar, e deve ser, pelo menos, de 30 minutos, tá? Uma temperatura de 60 graus, com os produtos que são especificados para que seja feita por ela. Tá? Aqui nós estamos mostrando aqui 2 máscaras domésticas, né? O modelo que é feito, tem N modelos aqui. Aqui só foi 2 fotos que eu coloquei para mostrar as máscaras e várias criatividades que existem para a construção dessas máscaras, que aqui a gente fala máscara doméstica. O que é a ISO? Eu disse que participava da ISO. O que a ISO está fazendo, então? Tá? A ISO está criando um documento, é um guia, né? Tá? Para falar a respeito dessas máscaras para uso sobre pandemia de doenças respiratórias infecciosas. Então, esse documento fornece orientação ao público em geral para selecionar, usar e manter corretamente vários dispositivos e equipamentos, né, de proteção respiratória quando enfrentar uma pandemia de doença infecciosa, tá? Que seria esse trabalho que a ISO está sendo feito aqui. E também, no começo de tudo, eu falei a respeito da máscara cirúrgica, que as máscaras cirúrgicas está parada, a revisão da norma dela. Por que está parada? Porque nós estamos fazendo uma prática recomendada. É um grupo que eu estou participando também. Prática recomendada para máscara cirúrgica. Então, são os requisitos básicos para métodos de ensaio, fabricação e uso. O objetivo desta norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas é contribuir para a harmonização das informações disponíveis no que tange às máscaras cirúrgicas, matérias-primas, fabricação, design, embalagem, rotulagem, normalização, requisitos de desempenho e legislação vigente. Esse documento deve ser utilizado em conjunto com a norma da BNT, que é a norma de máscara cirúrgica, artigos de não tecido de uso médico hospitalar, máscaras cirúrgicas e requisitos. Tá? Portanto, muito obrigado a todos. Tá? Essa é a minha contribuição para a 26ª Semana de Saúde Ocupacional. Graças.